Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é a aula avaliativa de matemática, das duas partes dos números inteiros que nós vimos na semana passada, na retrasada também. Então, assim, eu vou fazer um vídeo com a correção da atividade da semana passada e na sequência eu mando outro vídeo explicando a avaliação. Combinado? Vamos lá. Pessoal, na semana passada nós tínhamos esse questionário aqui e aqui, na questão 1 estava escrito marque conforme a tabela dos jogos de sinais. Lembra que toda vez que eu tenho multiplicação e divisão de números inteiros, eu preciso fazer o jogo de sinal? Então vamos ver como é que vai ficar a resposta aqui. Então aqui, ó, toda vez que eu tenho dois sinais iguais, mais com mais, eu sei que essa resposta é mais. Mesma coisa aqui, ó, dois sinais iguais, menos e menos, eu sei que vai ficar mais. Se eu tiver mais com menos, se eles são diferentes, o sinal fica menos. Deixa eu colocar aqui. Se eu tiver menos com mais, também são diferentes, ó, só troquei a ordem deles aqui. Troquei a ordem, mais com menos ou menos com mais vai ficar menos. Tudo bem na questão 1? Questão 2. Depois do jogo de sinal, qual conta devemos fazer? Então, eu só tenho jogo de sinal se eu tiver multiplicação e divisão. Então, aqui está perguntando, na soma, eu preciso fazer jogo de sinal? Não. Na subtração? Não. Na multiplicação? Sim. Na divisão? Também. Então, na multiplicação e na divisão são onde eu utilizo o jogo de sinal. Tudo bem? Questão 3. Qual é o resultado da conta menos 45? Aí eu falei para vocês que esse pontinho aqui, ó, representa a conta de vezes. Então, menos 45 vezes menos 3. Então, para resolver essa conta, eu preciso primeiro fazer o jogo de sinal e, por fim, multiplicar. Pessoal, então, pela nossa tabela, menos com menos, vou pensar lá, ó. Mais e mais vai ser mais. Menos com menos vai ser mais também. Mais com menos vai ser menos e menos com mais vai ser menos. Então, aqui, ó, eu tenho menos e menos. Olho lá, faço o jogo de sinal, eu sei que meu resultado vai ser mais. E aí, eu vou multiplicar. 45 vezes 3. Vou fazer aqui embaixo. 3 vezes 5, 15. 15. Coloco 1 lá em cima da dezena. 3 vezes 4, 12. Mais um que subiu, 13. Então, mais 135. Então, aqui, a alternativa aqui é a resposta mais 135, ok? Na questão 4, os números são os mesmos, ó. 45 vezes menos 3. Só que aqui eu mudo o sinal. A gente já sabe quanto que vai dar a conta, que é 135. Preciso analisar os sinais para ver como é que eu faço aqui. Então, olhando aqui, o 45, ele não tem sinal nenhum. Toda vez que não tem sinal, eu preciso colocar o mais. Mais com menos, procuro lá na tabela, ó. Mais com menos, o resultado vai ficar menos. E aí, faça a conta, 45 vezes 3, a gente já sabe que é 135. Então, a resposta, nesse caso, é menos 135. Vou lá na alternativa e coloco a resposta. Certo? Qual o resultado da conta 2 vezes 24? Então, vou fazer o cálculo lá. O 2, ele não tem sinal, eu sei que eu tenho que colocar o mais. O 24 também não, então também preciso colocar o mais. Olhando lá na minha tabela para fazer o jogo de sinal, mais com mais, olha lá, primeira linha,
fica mais. E aí eu faço a conta de vezes. 2 vezes 24. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Então, aqui o resultado é mais 48. Vamos lá. Resultado mais 48. Certo? Na questão 6... Isso. Na questão 6, eu tenho os mesmos números, só que o 2 vem acompanhado do menos. Então, faço o jogo de sinal e vejo o resultado. Então, tenho aqui o menos 2 já tem sinal, o 24 tá sem sinal, ele recebe o sinal de mais. Olha lá na tabela, ó, menos e mais. A resposta vai ser negativa, então, vou colocar o sinal de menos aqui. 24 vezes 2, já fizemos a conta, 48. Então, a resposta seria menos 48. Então, não esqueçam, primeiro o jogo de sinal e depois eu faço o cálculo. Se for um pontinho, a conta é de vezes. Se forem 2 pontinhos, é de dividir. Aí, aqui, ó, questão 7. Coloque as respostas de cada conta. Então, vou copiá-las aqui no caderno e a gente já vem com as respostas só para colocar, tá bom? Só um minuto. Então, a gente começa lá com 2 vezes menos 70. Primeira coisa, falta sinal? Se falta, eu já preencho. Olho lá na tabela. Mais com menos é menos. Então, coloco menos. Pessoal, voltando aqui. Então, eu coloquei o sinal de mais, coloquei o sinal de menos e mais com menos nós vimos que ficou menos. Vou ter que fazer 2 vezes 70. 2 vezes 0, 2 vezes 7. Então, aqui o primeiro resultado, menos 140. Aqui a próxima. Menos e menos, olha lá na tabela. Menos e menos, a resposta vai ser mais. Coloco mais aqui e faço a conta. 5 vezes 6, 30. Aqui, menos 10 vezes 7. Não tenho sinal nenhum, coloco o sinal de mais. Menos e mais, vou lá na tabela, ó. Menos e mais, fica menos. 10 vezes 7... 70. 6 vezes 12. Nenhum dos dois tem sinal. Coloco o sinal de mais. Mais com mais, olho lá na tabela. Mais. Então, coloco a resposta aqui. Vou fazer 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1 que subiu, 7. Então, aqui fica 72, certo? As divisões. Primeira divisão, menos 144 dividido por menos 2. Tabela, menos com menos, mais. Marco aqui. Mais 144 dividido para 2. Vou montar a conta. Eu consigo dividir para 2 pessoas? Não, preciso juntar aqui, ó. 14. 14 dividido para 2 pessoas. Cada uma vai receber 7. 2 vezes 7, 14. 4 tira 4. 1 tira 1. Abaixo o 4. R$4 dividido para 2 pessoas. Cada uma vai ganhar 2. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, a resposta aqui é mais 72. Próxima. Menos 420 vezes 3. O 3 não tem sinal, preciso colocar mais. Menos com mais na nossa tabela. Menos. E vou fazer a divisão. 420 dividido por 3. R$4 dá para dividir para 3 pessoas? Dá. Cada uma vai ganhar
R$1. 3 vezes 1, 3. E 4 tira 3, 1. Abaixo 2. R$12 dividido para 3 pessoas. Cada uma vai ganhar 4. 3 vezes 4, 12. E 12 tira 12, 0. Abaixo 0. 0 dá para dividir para 3? Se não dá, é 0 aqui. Certo? Menos 140. A próxima. Tenho menos 700 dividido por 10. O 10 também não tem sinal. Menos com mais, lá na nossa tabela, menos. E aqui eu vou ensinar um truque para vocês. Toda vez que eu tenho qualquer número terminado em 0 aqui e 0 aqui, eu posso cortar esse 0 com esse 0 daqui. Para facilitar a conta, eu tenho 70 dividido por 1. R$70 dividido por uma pessoa só fica 70, ok? 150 dividido para 5. Tenho mais e mais. Mais com mais, resultado, mais. 150 dividido para 5. Vou montar a conta aqui, ó. 1 dá para dividir para 5? Vou juntar 15. R$15 dividido para 5 pessoas. Cada um recebe 3. 3 vezes 5, 15. Coloca aqui. 15 tira 15, 0. E 0 dividido para 5 dá 0. Então, aqui mais 30. Vou pegar os resultados e vou colocando lá na nossa atividade. Então, vamos lá. O primeiro, 2 vezes menos 70, deu menos 140. Menos 5 vezes menos 6, deu mais 30. O mais 30, precisa aparecer o sinal de mais aqui? Não. Se apareceu só o 30, eu sei que ele é positivo. Menos 10 vezes 7, menos 70. E o próximo deu 72, mais 72. Deixa eu colocar aqui que a gente já fez os cálculos. 144 dividido para 2 deu mais 72. Menos 420 dividido para 3 deu menos 140. Deixa eu ver aqui na terceira coluna. Menos 140. Menos 700 dividido para 10 vai dar menos 70. Primeira linha. E o 150 dividido por 5 vai dar mais 30, que é o nosso último aqui. Tudo bem? Aí, aqui eu vou responder no particular, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à multiplicação e divisão dos números inteiros. Então, se teve, era só colocar sim. Se não teve, é só colocar ou não. Tudo bem? Enviou, essa foi a atividade da semana passada. Obrigada!